dia, sexto ano. Tudo bem? Acho que sim, né? Então, para começar a nossa semana aí, né? A prof quer dizer que hoje é dia 23, então hoje é o encerramento, né? Das atividades lá atrasadas, é o último prazo para estar enviando as tarefas atrasadas. Vocês têm lá a relação, cada um que não fez, dos nomes que a prof elencou lá, vai ter que pegar, entrar no site e verificar. E é super importante também verificar os casos lá que a prof já dizia durante os chats, de alunos que estão concluindo a atividade sem anexar a foto, tá? Então, aproveitem, hoje ainda dá tempo, agora, né, provavelmente você está assistindo essa aula cedinho, né? Então, dá tempo de você verificar ainda se não concluiu. Okay? Não deixa para a última hora, para hoje de noite, porque vai, né? Que não consegue carregar ou coisas assim. Né? Então, é uma oportunidade. Se tivesse feito tudo dentro do prazo, não teria que estar hoje, de repente, ainda correndo atrás das tarefas, não é verdade? Então, chegamos ao tão esperado capítulo 21, né? Vários dias aí nós sempre falando do capítulo 20, do capítulo 20. De início, o prof ficou com medo da gente não vencer o conteúdo e tal, e agilizou um pouquinho, e agora a gente está tendo um tempo bem folgado aí, não é verdade? Então, vamos lá, capítulo 21 fala Idade Média, o que é medieval? Página 130, página 144, tá? Para a aula de hoje, a prof vai falar só um pouquinho dessa parte da abertura, da página 130 e 131, tá? E a prof vai deixar um vídeo complementar aí para vocês. Ele tem 4 minutinhos, eu acho, do YouTube falando, que vai complementar um pouquinho essas imagens da abertura, tá? É importante que você tenha o seu livro aí. Se você não está com o livro na mão, busca o seu livro lá e esteja com o livro em mãos, assim como a prof, ó, tá? Então, vamos lá. Idade Média. O que é medieval? Então, nesse capítulo, a gente vai aprender um pouquinho o que é essa Idade Média. Tá? No material do 7º ano, a gente começa falando sobre essa organização, sobre essa política, sobre como que é a Idade Média, né? A Idade Média ela é marcada com a queda do Império Romano, né? 476 depois de Cristo, com essas invasões bárbaras. E é uma idade aí, um período que dura mais ou menos 1000 anos. Tá? Pela característica desses 1000 anos, ela ficou conhecida como a Idade Média, porque existe a Idade Antiga e a Idade Moderna. E aí, os historiadores percebem que no meio dessa antiga e dessa moderna, tem algo com uma característica específica. Então, por isso que ela deveria ser conhecida como Idade Média, a Idade do Meio. Tá? Essa Idade do Meio, ela é conhecida como uma idade de ignorância, o que a prof vai dizer, obscura, com pouco conhecimento, né? E aí, a gente vai ver no decorrer desse capítulo e ano que vem, que a Idade Média, ela não é que era uma idade das trevas, assim ela é conhecida, né? Porque ela, no período desses 1000 anos, houve muito conhecimento, muitas invenções, muitas e muitas coisas. O que acontecia é que a igreja controlava muitas das coisas, a igreja católica. E aí isso não era divulgado, mas não que as coisas não eram criadas e inventadas, tá? Então vamos lá, já deve ter dado tempo de vocês pegarem o livro e a gente vai fazer a leitura específica do texto aí. Eu vou ler para vocês, vocês podem acompanhar. Então esse texto, ele foi escrito pelo cardeal Hugo de São Victor, que viveu entre 1096 e 1141. E ele foi professor da Abadia de São Victor em Paris, que é essa das imagens aqui do lado,
tá? Vamos acompanhando, observando essa primeira imagem ali. Ela diz assim: volta-te agora para o outro lado e vê. Eu vejo uma reunião de estudantes, seu número é grande, há de todas as idades. Há crianças, adolescentes, moços e velhos. Seus estudantes são diferentes. Uns exercitam sua língua inculta a pronunciar novas palavras e a produzir sons que lhes são insólitos. Outros aprendem em seguida ouvindo as inflexões dos termos, sua composição e sua derivação. Depois, eles os pronunciam entre si e repetem-as, repetindo-os. Gravam-nos em sua memória. Outros trabalham com estilete em tábuas revestidas com cera. Outros traçam com a mão sábia sobre membranas diversas figuras de cores diferentes. Outros, inflamados pelo zelo ardente, parecem ocupados com assuntos mais sérios, discutem entre si e se esforçam para que suas razões a artifícios colocarem em xeque uns aos outros. Vejo alguns que estão mergulhados nos cálculos, outros a tanger uma corda esticada sobre um pedaço de madeira, tirando dela melodias variadas. Outros explicando certas figuras de geometria, outros, com auxílio de certos instrumentos, o curso e a posição dos astros e a revolução dos céus. Outros tratando da natureza das plantas, da constituição dos homens, das propriedades e virtude de todas as coisas. Então, esse texto, escrito por um cardeal, ele vai se identificar o quê? Com essa primeira imagem ali, quando fala da sala de aula de uma universidade na Idade Média. Tá? Então, assim, o que a gente pode, nas perguntas, ó. O autor descreve seu texto uma situação na qual várias pessoas estão reunidas desenvolvendo diferentes atividades. Você consegue imaginar em que local essas pessoas estavam? Aí, a gente tem, a legenda da figura. Uma sala de aula de uma universidade na Idade Média, Então, isso mesmo. Ele está descrevendo uma sala de aula. Uma sala de aula da Idade Média, então, que seriam universidades. Aqui seria uma universidade, tá? Essas universidades, quem estudava nela era conhecido como artista, tá? Porque um artista, Porque ele dominava as artes liberais, ele conheceria as mais diversas artes aí, Aí tem universidades que foram criadas lá na Idade Média, Uma das maiores criações da Idade Média são as universidades, tá? Sei lá, no século XII, século XIII, eles criaram as universidades. No Brasil, início do século XIX, Na verdade, universidade mesmo, século XX, Que tenha esse nome e tal. Eles tinham lá escolas de ensino superior, por exemplo, a escola de ensino superior de medicina, cirurgia na Bahia, isso lá no início do século XIX, 1808, 1927, 28, por aí, tem as escolas, de direito, tanto em São Paulo quanto em Olinda, mas aí que usa o termo universidade no Brasil, A primeira foi no Rio de Janeiro, e isso em 1920. Então, é bem recente a questão da universidade no Brasil. Na segunda imagem, aqui se tem uma foto atual dessa abadia, Que aqui em cima eles estão dentro da universidade e aqui embaixo na abadia. Essa universidade, você pode observar, são só com meninos, não tem meninas ali,
tá? O videozinho complementar vai estar falando um pouquinho sobre essa questão do estudo das meninas e dos meninos. Tá? De cara vai ter assim, mas está falando da universidade, a gente nem falou da Idade Média, tá? Por que o prof está falando da universidade agora, tá? Por quê? Porque uma das maiores invenções foi a universidade, tá? Então, essa abadia que tem aqui, ela representa, né, é um símbolo do catolicismo na França, tá? É uma das construções mais antigas da cidade, tá? Ela foi fundada no século V, tá? Foi construída perto de tumbas de alguns mártires, né, locais, e entre eles, então, São Victor, por isso, né, o nome da abadia também é Abadia São Victor, e é um dos pontos turísticos de Marsella mais visitados, principalmente pelos fiéis católicos, né? Então, o prof falou, no século V, em 415, essa abadia foi construída, né? Ela, o prof já falou, é um dos mais antigos, né? E ela foi destruída no século VIII com as invasões bárbaras. E depois ela foi reconstruída no final do século XII até o século XIII. Ela foi totalmente reformada dentro dos padrões romanos, né, para se manter a tradição, digamos assim. E durante a Revolução Francesa, ela se tornou um depósito. Ela se tornou um depósito de forragens, tinha prisões ali dentro, um quartel e tal. E isso evitou que ela fosse demolida. Senão, de repente, ela já teria sido destruída. E ela foi restaurada, então, no século XIX. E no século XX, ela se tornou uma basílica menor. Tá? É um espaço de visitação, né? É aberto até hoje para visitação. Mas, Idade Média, o que é medieval? Né? Isso nós vamos descobrir no decorrer desse capítulo, algumas coisas que nós temos no nosso dia a dia, no nosso, né, cotidiano aí, e que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem que é medieval, que são invenções medievais. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.